com Raam Mikhael Ivanov. E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e sobretudo de ver que temos ainda uma nova pessoa com vocês. Então eu lhes apresento todas minhas bênçãos. Recebam ainda uma vez todo o meu amor, minhas bênçãos e toda a minha atenção. Questão: onde estão, globalmente, os processos coletivos? Então, assim como lhes definiu o arcanjo São Miguel em pessoa, há certo número de radiações extremamente precisas, que são transmitidas ao conjunto do planeta e aos seres humanos, que são capazes de recolher essas energias ao nível de diferentes centros de energia de seus corpos e de seus corpos sutis. O objetivo de tudo isso, obviamente, é de desencadear um processo de despertar da consciência e, literalmente, de ascensão, é a palavra que vocês escolheram, desde já muito numerosos anos. Vocês sabem que preferimos, nós, falar de translação dimensional. Mas se eu posso fazer um paralelo com o que vocês chamam de escrituras, em particular, São João, ou ainda inúmeras profecias que foram emitidas na superfície desse planeta, o que vem para vocês é verdadeiramente o que eu poderia chamar, na ocasião desta translação dimensional, um processo de ressurreição de sua divindade, literalmente. Então, obviamente, esse processo está aberto, eu diria, a toda a consciência humana, mas, evidente e infelizmente, não é a totalidade da humanidade que aceitará fazer essa viagem. Isso, por razões que são diversas e variadas. Então, em que momento do processo vocês estão? Vocês estão num momento em que, como lhes disse ultimamente o arcanjo São Miguel, vocês chegaram ao extremo limite do que este planeta pode suportar ao nível da involução, em particular, ao nível daqueles que tiram os cordões, se vocês querem, de suas marionetes, que eu chamo de os homens de poderes. Então, é uma luta, eu diria, que não é um combate no sentido que vocês entendem, mas uma luta de velocidade, literalmente, entre a capacidade das energias que lhes são irradiadas e o despertar de consciência que resulta, e de outro lado, de forças que puxam para mais atração para a densidade, para o medo. É um combate, literalmente, entre a alegria e o medo. Então, obviamente, o ser humano, em sua individualidade, vai também exprimir inteiramente esta forma de luta entre a alegria e o medo. E é nesse sentido que, durante minha última vinda, eu falei de delírios, e Yoyotage de Toluf. Isto quer dizer que muitos seres humanos, mesmo entre os despertos, eu entendo por despertos aqueles que receberam a energia pelos chakras superiores, mas que não estão realizados, no sentido que vocês o entendem. Estar realizado é ser capaz de ter feito descer essas energias ao nível do coração, certamente. Eu não falo mesmo mais de energias do Kundalini, porque, aí, é outro debate. O mais importante hoje é irradiar a partir do coração e, portanto, irradiar a luz, como disse Miguel, a partir do coração. Então, é necessário bem compreender que, enquanto o homem oscilar entre sua cabeça e seu coração, ele vai se encontrar em situações mentais e emocionais, ou mesmo corporais, bastante delicadas. O problema é diferente para aqueles que ainda não despertaram, que ainda não receberam esse triplo feixe de consciência ao nível da cabeça ou diretamente no coração. Para estes, as coisas são um pouco diferentes, porque eles estão em atraso, em algum lugar, mas eles não estão condenados a não viver a translação dimensional. O processo é um pouco mais complexo que isso. Então, hoje, entre todos os despertos, há muitos delírios, bastante gente que vive, ao mesmo tempo, fenômenos novos ao nível espiritual, mas também fenômenos de atração em relação à segurança do passado. Arcanjo Anael lhes falou bastante da relação, do abandono, da comunicação e de tudo isso. Foi intencional. Ele os preparou, de algum modo, para viver o que vocês vivem agora. Eu devo precisar que, quanto mais vocês se aproximarem do prazo do final dos casamentos celestes de Miguel, para a festa do arcanjo ou dos arcanjos, que é em 29 de setembro de seu ano, mais vocês vão assistir a modificações de humor, e não unicamente em sua individualidade, mas também no conjunto da coletividade humana e também da atividade planetária. Muitas coisas ligadas à luz provocam reações sobre a Terra, certamente.
Os delírios que vocês têm no interior de sua consciência são também os mesmos que aqueles existentes entre o céu e a terra, sobre a terra e no céu. Questão: pareceria que Nibiru foi desviado. Isso vai deixar mais lugar à luz sobre a terra e diminuir os impactos físicos de outros. Os impactos geomagnéticos foram limitados, de maneira extremamente potente, em especial dos sismos, dos maremotos e de outros acontecimentos muito desagradáveis para o planeta e seus habitantes. Esta é uma primeira etapa. É o que foi realizado pela Confederação Intergaláctica, pelas embarcações de Maria e pelas embarcações dos comandos da Frota Intergaláctica. É um fenômeno que assinala, assim como lhes é dito incansavelmente, a vitória da luz sobre a sombra. Mas isto é o que aconteceu no céu. Não é ainda o que aconteceu sobre a terra. Há um adiamento, delay, que se manifesta para o que vocês vão viver durante este período extremamente particular de seu mês de setembro. Os fenômenos de desconstrução vão tomar sua plena retransmissão. Miguel lhes disse que muitas coisas iriam mudar durante o verão, inverno no hemisfério sul. Vocês estão ainda durante esse período, até 22 de setembro, e uma semana antes da festa do Arcanjo Miguel, muitas coisas vão acontecer. As coisas vão se acelerar em vocês, em torno de vocês, e no exterior de vocês, por toda parte sobre o planeta. É necessário manter o bom senso, eu diria, e manter o alinhamento com a energia que vocês recebem cada dia. Aí se encontra a garantia de seu estado vibratório, de seu estado psíquico, de seu estado emocional, com relação ao que vem. Agora, tudo que vem é apenas a resultante, se vocês querem, do que se passa em vocês interiormente, e o que se passou também, em sua dimensão, no nível da região que está ao redor de seu Sol, no que vocês chamam de sistema solar interior. Questão: onde estão suas intervenções na luz? As únicas coisas que existem realmente é que nós fazemos um trabalho lá em cima, múltiplo. Esse trabalho é de duas naturezas. Primeiro, há irradiações da luz que lhes chegam. Há as chaves metatrônicas que lhes foram impulsionadas e foi necessário canalizá-las, nós também, a nosso turno, isso é a primeira coisa. Há a radiação do ultravioleta, que é a radiação de Miguel passando pelo Sol. Há a radiação de Alcione, que é seu alinhamento futuro com o centro da galáxia. E há o Espírito Santo, retransmitido pelas embarcações de Maria, diretamente a partir de Sirius. Isto é extremamente importante. De outro lado, nós temos nossa ação, também, com relação a esses cometas que varrem literalmente todo o espaço de seu Sol interior, agora. Temos muito a fazer. O Sol foi, muito numerosas vezes, mas isso acontece frequentemente, mas, lá, de maneira muito importante, golpeado por cometas maciços. Temos portanto um trabalho enorme para estabilizar, literalmente, a irradiação desse Sol. E é a mesma coisa em vocês. Dizem-lhes que o que vocês observam no Sol, é o que se passa em vocês, é a mesma coisa. Vocês são golpeados por muitas coisas, atualmente. Tudo que vocês têm como imagens, sem exceção, sem qualquer exceção, são todas traficadas. Tudo é maquiado, tudo é transformado, de maneira a que vocês não saibam, até o último minuto, o que vem. E tudo será feito para suprimir a informação, de uma maneira ou de outra. Questão: é também ocultado por você, para evitar que certas informações sejam divulgadas muito cedo? Não, não por nós. Nossas intervenções são visíveis, já, desde muito longo tempo, exceto que, agora, nós somos milhares, dezenas de milhares de embarcações em seu espaço, tentando canalizar tudo o que chega. E, isso, eles não podem esconder, são obrigados a maquiar. Há muito numerosas presenças, já, de embarcações desde o tempo em que, como dizer, esses satélites eram colocados. Questão: as imagens do que se assemelhariam às 12 embarcações de Maria são igualmente uma falsificação? Não, de forma alguma. E não havia 12, de início. Há 12 visíveis, mas há muito mais. Elas são repartidas em círculos concêntricos, criando um campo eletromagnético extremamente importante em torno de seu Sol, porque, senão, ele teria já simplesmente explodido. Questão: se todas as fotos são falsas, como separar as coisas? De nada serve olhar isso.
Obviamente, serão elementos importantes para aqueles que duvidam. Aqueles que duvidam, veem bem que há algo que não é normal, mesmo se preferem dizer que é outra coisa que não as embarcações. A própria ciência vai talvez empregar palavras diferentes, mas, entretanto, contentem-se disso, manipulações que são feitas sobre as imagens da luz, porque antes de serem embarcações, é a luz. Vocês entraram, e eu creio que, nós lhes dissemos inúmeras vezes, nos tempos extremamente reduzidos. Há uma coisa que é capital hoje, para todos e cada um, que é a subida vibratória. Sua vibração é a capacidade que vocês têm de subir a vibração e a garantia de sua capacidade futura de realizar a translação dimensional. É o que está se fazendo e o que vocês vivem com os casamentos celestes, para a maior parte de vocês. Agora não há outras preconizações. Chegará o que deve chegar. O que fizemos progressivamente e à medida dos dias. Existe uma lei da qual nós falamos muito longamente, e Anael lhes falou também muito longamente, que é um princípio de atração e de ressonância. A humanidade, em sua totalidade, fez ressoar os princípios de poder, no extremo das possibilidades, os princípios de falsidade, como se disse, já, falsificações de muitas coisas, assim como foi dito durante sua última sessão de estágio. Tudo isso não é sem consequência ao nível do universo. Tivemos êxito a eliminar, de maneira temporária, uma ameaça importante, mas não é menos verdadeiro que outras coisas vão se manifestar e não contem comigo para lhes dizer o que vai acontecer, porque é ajustável, agora, de minuto a minuto e não mais a cada dia. Tudo isso é ajustável em função da capacidade dos seres humanos de vibrar cada vez mais de acordo com os horários que lhes foram dados. Aí está sua única esperança e oportunidade de limitar, pelos fenômenos de elevação vibratória, certo número de elementos. Compreendam bem que não somos nós, quaisquer que sejam nossas dimensões, que fazemos com que certas coisas cheguem. Bem ao contrário. Mas há coisas que são apenas em função de vocês, na totalidade, e não individualmente. Retenham isso. O mais importante é a subida vibratória. Portanto, é necessário, literalmente, cultivar a vibração. Quer seja ela no coração, na cabeça, ou no corpo. A vibração é sua capacidade, pela consciência, para criar seu próprio nível vibratório, com nossa ajuda essencial e capital, para vocês e para o planeta. Creio, aliás, que muito proximamente, o Arcanjo Miguel, talvez não esta noite, intervirá bem antes da última semana de setembro para insistir sobre esse ponto. É essencial e capital. Eu lhes repito, ainda uma vez, que nós necessitamos de vocês. Questão: como facilitar o melhor possível essa subida vibratória? No momento em que sente as energias, quer seja durante as frações horárias dadas, ou nos momentos em que meditam, ou momentos em que vocês estão na natureza, a partir do momento em que as percepções energéticas, vibratórias, apareçam, concentrem-se nelas a fim de fazê-las crescer. Não há outro modo. Eu creio que Miguel foi bem claro sobre isso. Através da radiação de energia que vocês recebem, vocês vão literalmente irradiar esta energia, não unicamente para vocês, mas em todo o seu ambiente. É capital. Eu falo de todas as vibrações do conjunto de células de seus corpos. Evidentemente, se vocês têm a possibilidade de vibrá-la diretamente no coração, faça-o. Mas se não está ainda no coração de maneira formal, ou se está na escala do corpo inteiro, ou sobre um chakra, sirvam-se desta vibração, porque não é a vibração de seu chakra, é a vibração de interação de seu chakra com a tripla radiação que é importante compreender. Portanto, se vocês amplificam a vibração, não é a vibração de seu chakra que vão amplificar. Vocês vão amplificar a recepção da tripla radiação. Qualquer que seja o chakra, superior ou inferior. Eu explico. Imaginem, por exemplo, que vocês tenham uma emoção que lhes torce as tripas, como vocês dizem, vocês sentem algo, uma dor, mesmo se não saibam qual é o chakra. Imaginemos que vocês vão manipular um chakra que esteja amarrado. Devido à presença da radiação, da tripla radiação, esta energia está presente por toda parte, mesmo nos lugares de atrito. E qual é seu papel? É o de descristalizar.
Quer dizer, que o lugar que lhes faz mal, por exemplo, se vocês colocam sua consciência acima e se vocês colocam toda a sua consciência acima, vocês vão atrair esta tripla radiação e será ela que vai aparecer, não é um bloqueio que vai se amplificar. Compreendem o que eu quero dizer? Questão: se esta energia vem impactar um chakra aberto, não corre o risco de superativá-lo. Ela vai superativá-lo, mas se vocês colocarem sua consciência acima, a energia da tripla irradiação vai se difundir, ela vai irradiar. É diferente delirar sem estar aberto de delirar estando aberto. Questão: é por conseguinte no caso em que não há abertura que o efeito desta energia poderia provocar atritos? Completamente. Questão: e então, se está aberto, não é uma preocupação? Não completamente. O mais importante, evidentemente, é o trabalho interior. Mas vocês sabem que o exterior é o interior. É a mesma coisa. Não há confirmação, mas, para a maior parte de seres humanos, mesmo despertos e acordados, o mais importante é que se separem de qualquer informação exterior, mais que nunca. Quanto mais passarem os dias, mais coisas estranhas, em sua linguagem, vão acontecer. Então, centrem-se em seu ser interior, ou em sua relação uns com os outros, e na alegria. A alegria é um meio de atrair a radiação. O medo é um meio de fazer fugir a radiação. Tudo que eleve a vibração é sugerido. Se, para você, é jogar cartas, como dizem, então, jogue cartas. Se, para você, é importante ir ao cinema, então, vá ao cinema. Mas não vá ver filmes que fazem medo, certamente. O importante é liberar as cristalizações em vocês, as contrariedades, a fim de que seus centros de energia possam acolher totalmente o que é. Nós temos necessidade, também, de certas estruturas, aqui embaixo. Nós chamamos estruturas inferiores, não mais de canais, mas de retransmissores da vibração. Os retransmissores de vibração são seres que, nas semanas que vêm, serão capazes de irradiar o fogo sobre distâncias consideráveis. Não é mais uma ancoragem da luz ou uma irradiação ou efusão da luz no ambiente. É um papel que demanda uma energia muito mais importante que está diretamente ligada ao fogo. O fogo do amor, o fogo da vibração do Espírito Santo, deve se irradiar agora com força e potência, para poder começar a limpar, e não unicamente em torno de si ou em si, mas dentro dessas estruturas, sobre distâncias consideráveis. E isso necessita, eu diria, uma aclimatação e um ajustamento dessas estruturas. Eu falo de estruturas no interior do humano, que são estruturas vibratórias, que estão presentes em diferentes lugares. Questão: eu sonhei com 4 velhos. É para mim o momento de conhecer minhas linhagens? A partir do momento em que há 4 entidades, isso remete inexoravelmente aos 4 elementos, ou ao que vocês chamam de 4 linhagens. Portanto, há algo ao nível vibratório que se aproxima. Não está ainda individualizado na forma, pois são velhos e, efetivamente, os velhos, no plano vibratório, são os arquétipos de tudo, mas, em algum lugar, há alguma coisa que se aproxima, efetivamente. Questão: eu poderia conhecer, precisamente, essas 4 linhagens? Não cabe a mim, e eu creio que alguém o disse já. Os arcanjos lhes disseram que as linhagens se revelam no momento oportuno. O momento é quase oportuno. Se elas se revelam, é que elas têm uma eficiência energética. Se eu lhes revelo, isto se tornará um processo mental. Questão: os exercícios que faziam, em sua vida, aos Bonfins, continuam atuais? Eu já respondi a esta questão. Mas eu posso respondê-la de novo. As adorações do sol, a dança, o paneurismo, tal como eu os ensinei, obviamente, são sempre válidos, mas hoje, vocês têm meios vibratórios até mesmo muito mais diretos, que não existiam na minha época, e estão à sua disposição. Vocês têm um maravilhoso ensinamento do exercício do coração de Mestre Han, que é certamente a coisa mais importante hoje a realizar. Eu não falo mesmo dos cristais. É necessário bem compreender que os tempos mudam, que nada é imutável nesse mundo, que os ensinamentos e as pessoas não têm que estar congelados nos dogmas. É assim que se torna uma religião. Eu tudo fiz para evitar isso.
Quando a religião, há uma tomada de poder. E aí, mais poder necessita congelar e fixar nos dogmas. E o dogma é o inverso da liberdade. Questão: como saber, para aqueles que permanecem ainda na 3D, que uma pessoa realmente ascendeu em seu corpo? Nós também já respondemos a esta questão. Na medida em que os planos astrais não mais existem, as pessoas que descem hoje, seja se precipitando para se reencarnar nesta densidade, seja estando estocadas nos espaços intermediários, dado que não tem mais que se reencarnar, enquanto o destino desta Terra não for regulado. A 5D não estando ainda atualizada, na totalidade e em verdade, as pessoas não podem ali estar, certamente. Questão: a partir de quando a 5D será acessível, atualizada? Entre 29 de setembro e a fase final. Questão: as chamas gêmeas têm um trabalho mútuo específico a fazer hoje. Sim, liberar-se. Liberar-se não é trabalhar. As chamas gêmeas têm a tendência a querer se colar, mas as chamas gêmeas, vocês as têm plenas. Então, projetar seus desejos sexuais ou sensuais através das chamas gêmeas, não serve estritamente a nada. E por que vocês querem ligar os seres, enquanto que nós fazemos tudo para libertá-los? Porque vocês querem, deste modo, fechar uns e outros, ainda, nos novos padrões de comportamento. É uma heresia. Cada consciência é uma e indivisível. Mesmo se elas são nascidas do que vocês chamam um ovo cósmico idêntico, esta é a origem, mas não é a finalidade. Questão: quando é feita menção da consciência do Pai, como um muçulmano, um budista, um hindu, pode realmente apreender do que se trata? Parece-me que o Pai é uma tradução em todas as tradições. Então, que os chame Abba, que os chame de outro nome, não me diga que a palavra Pai não existe em árabe, é o que esse truque. O pai, tal como é nomeado, a fonte una, pai mãe ou o pai ou a mãe, existe, parece-me, em todas as línguas do planeta. Assim, em hindu, a Abba. Então, é exatamente a mesma coisa, não vejo onde está, porque a pessoa que colocou a pergunta tem um preconceito, em relação à noção de pai, tal como foi chamado nas igrejas católicas. É simplesmente esta, a questão. Questão: porque essa noção pai-mãe, nos vem para manter a noção de pai? Quem disse que deixamos, ao contrário, o pai é único? Tentamos a todo custo entregá-los ao pai-mãe. Então, é necessário perguntar àquele que se chama Satã. Ele quis reinar sem deixar trabalhar a parte feminina. E vocês têm um mundo no qual vocês vivem. Um mundo da razão, da força, do poder, da ausência de sensibilidade, da apropriação e não da doação. É assim, a masculinidade, quando não é equilibrada pela feminilidade, quando o pai não está equilibrado pela mãe. Questão: como se explica a diferença entre a advertência e o anúncio de Maria? Isto é ainda uma terminologia cristã. Falou-se do anúncio feito por Maria. O anúncio era algo de extrema importância. É o momento em que Maria se exprimirá, coletiva e individualmente, a todo ser humano que a reconhecerá como sua mãe, mesmo se diz. Não é verdade, porque é uma reconexão vibratória que ela fará. Quaisquer que sejam as palavras que ela pronunciar, naquele momento, todo ser humano sobre o planeta, quer seja muçulmano, zoroastro, budista, ateu, quaisquer que sejam seus estados, reconhecerá a vibração de sua mãe. Aí está, é o anúncio feito por Maria. A advertência não é dada por Maria, a princípio. A advertência é dada pelo céu, o que não é completamente a mesma coisa. Maria nunca pune. A Divina Mãe não pode punir ou advertir, ela pode apenas consolar e amar. Portanto, é preciso que vocês tirem da cabeça que alguém vai puni-los. Ninguém pune. E sobretudo a fonte Pai-Mãe, e sobretudo nós, os 24 anciões, e sobretudo os arcanjos. Nós fazemos o máximo para evitar que o céu lhes caia sobre a cabeça. Está claro? Então, o que eu quero dizer, é que há uma advertência que está ligada à atração e à ressonância da estupidez do ser humano, simplesmente. Mas que não é a advertência de Maria. Questão: Anael disse que o ideal seria que consumíssemos frutas e legumes cultivados a mais de 50 centímetros do solo. Ora, isso não é cultivado em alguns países.
Os legumes são uniformemente distribuídos na superfície do planeta, salvo junto aos esquimós onde há gelo. Isso não pode ser cultivado. Portanto, independentemente disso, há modos de cultivar as hortaliças, mesmo na terra, através do que vocês chamam de estufa, não? E bem, nesses momentos, só lhes resta importar as frutas. Questão: com os movimentos cósmicos, não há mudança fundamental na astrologia, incluindo sideral. E por quê? Vocês viram planetas que mudaram de órbita no momento? Absolutamente não, os planetas têm sido golpeados. Eu creio que já falei sobre isso. Há modificações que não são modificações de órbita, nem de lugar. Eu diria, Deus, obrigado. Mas, entretanto, ainda não aconteceu, mesmo se há, como já disse, planetas que balançam seus corpos. Mas eles não mudaram de órbita. Eu lhes recordo que há muito longo tempo, havia Sereti, que veio lhes fazer visita, que lhes disse que Mercúrio deveria ser reabsorvido pelo Sol e que a partir daquele momento, as órbitas mudariam, mas, para um momento, parece-me que tudo está ainda no lugar. Questão: é certo que Maria Madalena foi a companheira de Cristo? A companheira. Mas foi sua mulher. Tiveram vários filhos. Questão: no que se vive nesse momento, isto tem uma importância específica? Não. A única importância é a vibração. Cristo não está aí ainda. Portanto, eu não vejo relação. Questão: como se desencadeia, no corpo físico, o fenômeno do câncer? Está vinculado a uma incompatibilidade com a vontade da alma. Jamais, não está jamais ligado a uma problemática de incompatibilidade entre o corpo e a alma. O câncer nasceu ao nível do corpo e do casulo de luz astral. Ele é a conjunção de um fator, ligado às emoções repelidas sobre as quais vão se transplantar modificações importantes de sua alimentação pela introdução de pesticidas e de poluentes. O câncer não existia antes da era industrial. Eu não digo que existia menos, eu digo, ele não existia. Era algo excepcional. E vocês têm a imagem de uma sociedade maravilhosa que desencadeia doenças para poder curá-la depois. Isto se chama negócios. Basicamente, o ser humano, com suas emoções e seus conflitos, tem um sistema imunológico que é assim feito, que não poderia jamais desenvolver o câncer. Questão: por que períodos de subida vibratória podem levar, paradoxalmente, a uma necessidade de enraizamento físico mais importante? São simplesmente os últimos medos do corpo que tem medo de desaparecer. Isto se superará por si, pela geração cada vez maior de vibração. Questão: a carne é desaconselhada para a elevação das taxas vibratórias. A carne não é muito indicada, certamente, ela o sobrecarrega, mas, entretanto, há seres que chegam a suportar muito mais facilmente que outros. É evidente que o ideal, como lhes disse o arcanjo Anael, eu creio, é ingerir líquidos, porque assim, vocês não têm qualquer esforço de digestão. Mas é preciso bem compreender que há seres humanos que têm necessidade de alimentos sólidos, porque eles têm fragilidades intestinais e precisam de fibras, ou em todo caso, de alimentos sólidos. Mas de uma maneira geral, efetivamente, se vocês constatam que absorvem nutrientes líquidos, não têm mais qualquer esforço de digestão e, portanto, vocês estão ainda mais disponíveis para a vibração. Não temos mais perguntas. Nós agradecemos. Então, caros amigos, eu vou lhes trazer todas minhas bênçãos e todos meus agradecimentos. Eu lhes digo até muito em breve, e recebam todo o meu amor e até breve. Aos 3 Dimensões, 29 de agosto de 2009. Tradução do francês, C.A.G. Mensagem atemporal.